O home office venceu porque é o que parece quando a gente olha as cotas dos fundos imobiliários do segmento de escritórios na Bolsa de Valores. Até porque já temos aí vários trimestres em que os fundos imobiliários de escritórios apresentam o maior desconto em relação ao valor patrimonial, são aqueles mais descontados na Bolsa. Eu vou te trazer evidências do mercado real, mostrando como a Praça São Paulo, que domina aí a carteira dos fundos imobiliários, vem apresentando dados consistentes de ocupação, de crescimento de valor de locação, mas isso ainda não apareceu nas cotas dos FIIs. Então, será que o home office venceu? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo que a história não é bem assim. A gente tem a primeira informação que é: fundo de escritório é aquele mais descontado na Bolsa hoje. Na média, os fundos de escritórios que estão no IFIX têm desconto aí acima de 30%, mas isso é média, né? Tem alguns que têm desconto ainda maior, tem alguns que têm desconto menor. Na média, passa um pouquinho aí de 30% o desconto em relação ao valor patrimonial. Porque o mercado tá castigando mais essa classe do que outras classes como logística, que inclusive, historicamente, era uma classe que exigia mais prêmio do que escritório. E agora inverteu a coisa. Então eu trago aqui dados que foram levantados pela equipe da Buildings, que é uma consultoria de mercado que levanta informações do mercado corporativo, escritórios, logístico, shopping center, no Brasil inteiro. Aqui a gente tem uma fotografia de São Paulo no segundo trimestre de 2025, comparando inclusive com alguns dados históricos. Então, primeiro dado importante: vacância. Onde está a vacância de escritórios em São Paulo? Olhando toda a cidade, para o mercado de escritórios, a vacância está em 16,5%. Considerando imóveis de alto padrão, então aqui eles chamam de classe A, duplo A ou triplo A. E 16,8% quando você coloca outras classes que são um pouquinho piores do ponto de vista de especificações técnicas. Classe B, classe C. Mas vamos ficar ali, ó, entre 16,5% e 17%, qualquer número tá valendo. Ricardo, já tô vendo no gráfico que a vacância não voltou pro patamar pré-pandemia ali, ó. Tava abaixo de 15%. Então, alguns fatores importantes. Primeiro, isso é verdade, a vacância não retornou para o patamar pré-pandêmico. Segundo, é que este número 15, ele é meio que cabalístico no mercado imobiliário, né? Este número, ele coloca uma situação em que o proprietário começa a ficar mais encorajado a ditar preço no mercado. Você começa a ver o preço escapar. Nesse mesmo material, eles trouxeram um gráfico de logística que mostra isso de uma maneira muito clara, e o mercado logístico se recuperou bem melhor. Isso aqui é um gráfico do mercado logístico, que inclusive é muito bem obrigado, preço de evolução de aluguel no Brasil inteiro. A gente nota que a barrinha azul, ela vinha ali, paradinha, mais próxima ali de R$20, e aí, de repente, ela começa a inflexionar e vai com força. Quando isso acontece? Quando a vacância, ela firma terreno abaixo dos 15 e continua caindo. Então, o proprietário, ele se sente mais encorajado a ditar preço nesse mercado. Isso já aconteceu com a logística, mas no mercado de escritório, a gente ainda tem a vacância buscando na cidade como um todo os tais 15%. Na logística, mercado nacional já foi e passou de passagem, já está em 7% a vacância logística no Brasil. Mas para escritórios em São Paulo, a gente ainda está buscando esses 15%. Porém, tem algumas situações importantes que a gente precisa entender para ficar mais claro por que o mercado de escritório já apresenta dados robustos de recuperação e isso ainda não está refletido na precificação dos fundos imobiliários. Vamos observar alguns dados. Primeiro, eu te mostrei que a vacância ela ainda não voltou para o nível pré-pandêmico, certo? Ocorre que a ocupação, tá vendo esse gráfico que eu preparei aqui? Esse gráfico eu preparei utilizando dados da própria Buildings, que a gente tem acesso à plataforma completa aqui na Finclass. No primeiro trimestre de 19, o mercado de escritórios de São Paulo tinha um pouco mais que 9.400.000 metros quadrados ocupados. Hoje, ao final do segundo trimestre de 2025, 10.300.000, grosso modo, de metros quadrados ocupados. É um crescimento de 9%. Ou seja, hoje tem mais escritório ocupado em São Paulo do que antes da pandemia, quando o mercado ia muito bem. Mas por que a vacância não caiu tanto assim, Ricardo? Porque o estoque cresceu também, gente. Em todos os trimestres, a gente teve entrega de imóvel novo. Não é uma quantidade exagerada de entrega, pelo contrário, é um ritmo muito abaixo da média histórica, mas a gente continua entregando prédios novos. Sejam construções que saíram do zero, sejam retrofits. Então você
você pega um imóvel, deixa ele totalmente vago, aí você faz uma baita de uma reforma para deixar ele bonitão e aí ele volta ao mercado. Inclusive, em alguns casos, ele volta até melhorando a classificação dele. O que faz uma empresa querer fazer um retrofit? A demanda, né? Quando você moderniza o prédio, você consegue agregar valor na locação. A conta fecha melhor na locação. Ah, eu tô gastando dinheiro, mas eu vou recuperar isso? Vai. Por quê? Porque você vai ter mais demanda, então você vai ficar menos tempo vago e o aluguel que você vai pegar é um aluguel bem melhor. A gente tem um caso, por exemplo, dentro do fundo RCRB, Rio Bravo Renda Corporativa. Ele tem lá o Bravo Paulista. Quando ele comprou, era classificado ali como... Algumas casas classificavam como C, outras como B, enfim. A classe era essa. Vazio, precisando de uma bela de uma reforma, eles fizeram todo o retrofit. O prédio ficou muito bonito. Tanto é que agora a Builders, por exemplo, coloca ali como uma classificação A. Inclusive, no vídeo que a gente já colocou aqui no canal, em que eu dei uma volta pela Avenida Paulista, eu passei na frente desse prédio. Eu mostrei esse prédio, então fica o convite para você também assistir esse conteúdo que ficou bem legal ali de Avenida Paulista. Aqui, ó. Olha aí, ó. Passou pro Reforma, tem mais ou menos uns 5.700 metros quadrados, tá com 6% de vacância. A turma da Rio Bravo fez um case interessantíssimo, né? O locatário já pega pronto para plugar a operação dele, por isso que é plug and play. Esse prédio passou por toda a reforma e agora ele é um classe A. Então ele saiu do estoque e voltou. E aí precisa ser ocupado, por óbvio, né? Então a vacância não voltou para o nível pré-pandêmico porque você teve acréscimo de área durante todo este período do primeiro trimestre de 19 até agora, segundo trimestre de 2025. Mas fato é que tem mais gente usando escritório hoje do que antes da pandemia. Então essa história de que o home office venceu não é bem assim. E calma, não precisa ficar emocionado, não precisa ficar emocionado. Eu não estou dizendo que eu sou contra o home office. A gente entende que o modelo híbrido é um modelo que era muito tímido ali antes da pandemia, ganhou muita força durante a pandemia e um pouco depois que as questões sanitárias foram resolvidas. E agora a gente está encontrando efetivamente um balanço mais interessante para a adoção desse modelo. Tanto é que você continua vendo empresas, né, trabalhadores neste modelo híbrido em muitas situações, mas o mercado de escritórios de São Paulo vem se recuperando. Vamos voltar lá para os dados da Builders? A gente tem esse gráfico de ocupação com uma janela maior. E a gente percebe nessa janela que a ocupação vinha crescendo, sempre crescendo, tá vendo? Sempre crescendo. Aí ali de 2015 ela teve uma quedinha, 16, 17, lembra? A gente teve ali anos horrorosos, PIB caindo mais de 3%, né? Enfim. Mas depois veio a recuperação, subiu e depois começou a cair por conta de pandemia. E aí caiu até mais do que ali no momento da crise econômica do governo Dilma. Mas caiu e já começamos retomadas. São 5 trimestres consecutivos de redução de vacância, de aumento de área ocupada e chegamos nesse patamar que eu mostrei para vocês. Então note que a gente já tinha passado o pico anterior, que era pré-pandemia, já tinha deixado ele para trás ali no final de 23. A área ocupada já era maior, só que as pessoas não se atêm a esses detalhes. Mas só ocupar também não adianta, né, Ricardo? Eu quero é dinheiro no bolso, eu quero saber como é que estão os aluguéis. Vamos dar uma olhada primeiro na região da Faria Lima. Por quê? Porque essa região tá dando aí uma dor de cabeça para alguns investidores e analistas, porque tem fundo imobiliário que tem alocação prioritária lá e a cota tá sofrendo, né? Veja que tabela interessantíssima. Essa tabela, ela mostra Faria Lima, Pinheiros, Vila Olímpia, Paulista, Berrini, Chucre, Zaidan e Chácara Santo Antônio. O segundo trimestre, tanto deste ano quanto dos 2 anos anteriores. O que a gente nota nessa tabela? Eu dou um zoom nela aqui e destaco coisas que eu julgo importante. Note que destas 2, 4, 6, 7 regiões, 5, a vacância atual, ela é menor do que há 2 anos atrás. Então, enxugamento de vacância na veia. Isso só não é verdade para Faria Lima e para Pinheiros. Pinheiros está estável, 13 contra 13, tá vendo? Mudou depois da vírgula. E em Pinheiros a gente teve uma quantidade de entregas enorme recentemente. Mais uma vez eu te convido a ver outro vídeo que já tá no canal, que foi o vídeo onde eu passei tanto por Faria Lima quanto pela Rebouças. E Rebouças é a região de Pinheiros. A gente viu a atividade construtiva ali, muita coisa sendo desenvolvida. Então ainda tem coisa sendo desenvolvida e outras tantas já foram entregues, prédios novíssimos. Mais edificações sendo construídas, olha aí, obra rolando. Então a Rebouças, né? Eu brinco que virou um grande canteiro de obras. Onde você olha, ou tem algo que acabou de ser entregue, ou está muito próximo de ser entregue. Veja esse, por exemplo. Fase final já. Mesmo assim, a vacância está estável, o que é uma notícia excelente. Você teve uma enxurrada de
entrega e a vacância segurou no mesmo patamar. Na Faria Lima, a vacância andou um pouquinho, é verdade, saiu ali de pouco mais que 6,5% para 9%, um pouquinho mais que 9%. 3 pontos percentuais. Gente, olha o patamar da vacância, de 6 para 9. Lembra que eu te falei? Abaixo de 15, proprietário dita preço. Sair de 6 para 9, o proprietário continua com o preço na mão dele. Por óbvio, algumas situações podem demorar um pouquinho mais para alugar. Você tem perfis de imóveis que são diferentes, então você pega um perfil mais corporate, aquela laje grande, 1.000, 1.200, 1.300 metros quadrados. O perfil de ocupante dessa laje é diferente quando você pega um boutique office, que tem uma laje de 500, 600, 700 metros quadrados no máximo, assim. O perfil é diferente. Ah, mas é tudo prédio novinho e tá na Faria Lima. É, mas você tem que entender qual é o perfil. Então, às vezes, pode demorar um pouco mais, um pouco menos em cada um destes perfis. Inclusive, a Faria Lima ela tem se destacado recentemente por uma busca mais plural da ocupação do prédio. É mais difícil você ver um monousuário, né? Uma única empresa ocupando um prédio. Na Paulista você vê, porque tem, por exemplo, universidades lá, elas ocupam o prédio inteiro. Então isso é mais comum lá na Paulista, não na Faria Lima. Mas fato é que quando eu venho olhar o preço de locação, olha o preço aqui, ó. Mesmo nestes 2 anos onde a vacância andou, olha o que aconteceu com o preço pedido de aluguel na Faria Lima. Saiu de menos de R$200 para R$270. Então a gente está falando aqui de um pouco mais que 30% de aumento. Em 2 anos, mais de 30% de aumento no preço pedido. Mais uma vez eu te falo, a vacância andou um pouco na Faria Lima? Andou, mas calma. Ela está abaixo de 10% ainda, é um patamar saudável. E os dados que eu te mostrei deixaram claro que o bicho-papão do home office não venceu. Os escritórios estão sendo ocupados. Tem um monte de notícia boa nesses dados que eu trago para vocês. Quais mais? Vacância vindo para baixo de 15%. Turma, olha só, preço pedido de locação tem que andar. Então observe aqui, Berrini caiu até nos últimos 2 anos, né, um pouquinho. Chucre subiu, mas subiu muito pouco, quase nada. Vamos voltar para aquele gráfico lá da vacância, o que aconteceu com a vacância? Olha só, vacância Vila Olímpia, saiu de 17 veio para 11. Paulista de 20 veio para 11. Berrini 22 veio para 12. Chucre de 33 para 17, gente. Caiu quase que pela metade. A situação da Chácara Santo Antônio ainda é bem complicada. A gente está falando de quase 40% de vacância. Ainda tem muito que remar lá. Mas demais regiões, lá em 2023 só tinha Pinheiros e Nova Faria Lima abaixo de 15. Hoje até a Chucre já está flertando ali com os 15, gente. No próximo trimestre ou no máximo até o final de 2025, a vacância na Chucre estará abaixo de 15%. Eu não vou ficar surpreso se esse dado aparecer. E aí, mais uma vez, a gente espera que essa turma comece a pegar preço. Então, olha quanta informação eu te trouxe para você ficar mais calmo com o mercado de escritórios. Para você entender que o preço da cota que está sendo negociado lá realmente está fora do lugar. A gente viu a área ocupada de escritórios em São Paulo na máxima histórica, bem acima do nível pré-pandemia. E já há alguns trimestres sempre crescendo, sempre crescendo. Mostrei isso para você. Mostrei que a vacância vem se reduzindo na cidade como um todo e a gente está para romper a barreira mágica lá dos 15%. E quando eu abro região por região, se eu excluir, por exemplo, Chácara Santo Antônio dessa média aqui, já está abaixo de 15%. É por isso que a gente espera uma retomada de preços em algumas regiões que ficaram para trás. Nem todo mundo foi Faria Lima. E a Faria Lima, que tem algumas pessoas com a pulga atrás da orelha, com alguns fundos imobiliários que têm posição na Faria Lima, vai muito bem, obrigado. Vacância abaixo de 10%, 30% de crescimento de aluguel nos últimos 2 anos. E aí o gestor ele fica mais confortável para ser seletivo nessa locação, para poder defender o preço e falar, eu quero esse preço sim, por quê? Porque a vacância está baixa aqui. Se você não alugar de mim, praticamente não vai ter opção aqui. Então o gestor fica mais seletivo, mais duro na negociação. E por vezes ficar mais duro na negociação, você prorroga um pouco mais o fechamento desse negócio. Mas se você tem uma genuína visão de longo prazo, o que são alguns meses numa janela de 15, 20 anos, que é o que você deve se preocupar para a construção de um patrimônio. A gente já tinha falado aqui sobre negócios envolvendo escritórios que refletiam valores por metro quadrado que não condizem com o valor em tela, e agora eu te mostrei dados reais de ocupação, de preço, de aluguel, que também não conversam com o preço das cotas dos FIIs. Será que toda essa turma que está alugando, que está topando pagar esses aluguéis, está todo mundo errado? Quem está certo é a precificação da tela? Me parece o contrário. Bem, eu já te mostrei com dados como o mercado de escritórios em São Paulo vem apresentando sim uma ótima
uma recuperação. Então o momento é muito interessante para você aproveitar essa assimetria que existe, porque as cotas dos FIIs de escritórios estão largadas. Eu abri o vídeo falando o quê? É o segmento mais descontado na bolsa hoje. Mas não é fechar o olho e pegar qualquer fundo de escritório, né? Por quê? Porque tem fundo de escritório que realmente é muito bom, mas tem fundo de escritório que ainda vai passar por alguma dificuldade, não tem as melhores localizações, tem alguns ativos problemáticos, estruturas de alavancagem um pouco mais difíceis, enfim. Inclusive, na Finclass, eu tenho um relatório. O título do relatório é Ainda vale investir em fundos de escritórios? E lá eu mergulho com ainda mais dados neste mercado em São Paulo. Tem uma palhinha de Rio de Janeiro também no relatório e destrincho as recomendações que nós fazemos neste segmento. Para acessar esse relatório, acessar muito mais ainda, basta você se juntar aos assinantes da Finclass. Na Semana da Independência, uma condição super especial com 50% de desconto. O link está na descrição. Você acha que vai ter só esse relatório? Pelo contrário, você vai ter carteira recomendada, uma focada em geração de renda, outra focada em construção de patrimônio. Mais de 60 aulas do básico ao avançado para você aprender tudo de investimento. Tem a nossa comunidade para você colocar lá suas dúvidas, interagir com outros assinantes, moderadores, e nós analistas passamos lá para tirar dúvida. Todo dia tem live com analista diferente, uma vez por semana é comigo para você tirar sua dúvida de fundos imobiliários. Enfim, condição incrível para você se juntar aos assinantes e também conhecer esse relatório onde eu destrincho o mercado de escritórios e as oportunidades para você. Já coloca nos comentários aí qual fundo de escritório você tem na sua carteira ou pelo menos está de olho, que eu fiquei curioso. Eu quero saber onde vocês andam investindo. Não percam, se inscrevam no canal, like porque não é tributado. Até a próxima. Tchau, tchau.